Tem um outro destaque. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ele declarou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República e desejou sorte a Flávio Bolsonaro. Em uma conversa com jornalistas, um dos principais líderes do Centrão, que também é secretário de Governo em Relações Institucionais de São Paulo, ele descartou a possibilidade de união da direita em torno do senador, ou do nome do senador, afirmando que a sigla tem Ratinho Júnior e Eduardo Leite como pré-candidatos, caso o mandatário paulista não dispute o Planalto. Por fim, Kassab desejou que Flávio faça uma boa campanha e possa levar suas ideias e projetos para o país. Começar essa com o Roberto Mota, o posicionamento de Gilberto Kassab, que é muito claro, né? A gente pode fazer uma leitura, mas está explícito, né? Que ele não manifestará apoio a Flávio Bolsonaro, diferentemente se Tarcísio fosse o candidato à presidência da República. As coisas estão começando a ficar claras para você, para parte da população, sobre quem é quem nessa caminhada, Mota? Você entende que Flávio Bolsonaro, candidato, deverá ter um caminho mais solitário, com menos siglas, abraçando esse projeto? O caminho para o poder é solitário, Caniato, até determinado ponto. Chega a um ponto que, se você ultrapassar ele, aí vem uma multidão. São amigos que você nunca imaginou que tinha e que aparecem dizendo: você é um cara sensacional, você é o melhor político do mundo. É o perfume do poder. Olha, eu acho que essa posição do líder do PSD não deve ter sido uma surpresa para ninguém, tá? Ele declarou apoio ao Tarcísio, mas Tarcísio não é candidato ainda. E aí ele declarou como alternativas apoio a Ratinho Júnior e a Eduardo Leite, não é isso? São dois projetos políticos bastante diferentes, né? Eu diria que o eleitor que vota em Ratinho Júnior para presidente da República não vota no Eduardo Leite e vice-versa. Agora, o líder do PSD é considerado no meio político como muito hábil e muito experiente. Então é razoável a gente esperar que a posição dele vai evoluir com o tempo, de acordo com a evolução dos acontecimentos. Você, delegado Palumbo, o posicionamento de Gilberto Kassab, faz parte do governo Tarcísio de Freitas, é um entusiasta de Tarcísio na disputa da presidência, mas quando fala em apoiar Flávio Bolsonaro, dá um passo para trás e diz: não, o PSD tem dois bons nomes. Tem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e também Ratinho Júnior, governador do Paraná. Os dois não poderão disputar a reeleição. Não causa estranheza nenhuma isso, mesmo porque ele não é de direita. A gente sabe que o partido dele é de centrão, assim como ele, tanto é que tem coisas no governo federal e tem aqui no estado de São Paulo, ele mesmo sendo um dos secretários, né? Então não é surpresa nenhuma. Agora, eu acho que esse tipo de declaração, né, já deixa o Tarcísio numa situação aí meio que complicada, né? Porque enquanto aí parte da direita ainda anda desconfiada um pouco com o governador Tarcísio, né, e ele vem e joga uma dessa, né, faz uma declaração dessa. Mas a política, ela é feita de gestos. E isso que ele fez, ele já demonstrou que Flávio Bolsonaro ele não vai apoiar. Se não for Tarcísio, vai ser Ratinho Júnior ou outro candidato que ele vier a escolher. Eu acho que a direita não tem que se preocupar com isso. É claro que é um partido gigantesco, que faz falta numa coligação, num apoio, mas já era de se esperar. Né? Já era de se esperar, porque, como eu falei, né, ele tem cargos no governo federal, como tem aqui no estado de São Paulo, então está com um pé em cada canoa, né? E qual tiver melhor, geralmente quem é do Centrão acaba fazendo isso, né? Pula para aquela que corre menos risco de afundar, né? O que a direita tem que fazer agora é a direita mesmo, aqueles que são de direita, não aqueles que ficam com o pé em cada canoa. Se unirem cada vez mais, não ficarem lavando roupa suja em público, né, e esperar essas declarações de presidentes de partido, né, que vão pensar neles, não vão ficar pensando se vai ser bom para o Brasil, se não vai ser bom para o Brasil, se apoiar determinado candidato vai ser o melhor para o Brasil ou não. Eu acho que o momento agora é de união da direita, e o que esses partidos de centro falarem, né, já é o esperado, né, não só ele, mas como outros partidos aí que têm
que apoia o Tarcísio aqui no governo do Estado de São Paulo, mas também apoia o presidente Lula em âmbito federal, tem que ficar sempre ressabiado com eles, porque eles estão pensando neles próprios e não necessariamente num país melhor, na minha opinião. A direita tem que seguir firme. Se o maior líder da direita escolher o Flávio Bolsonaro como candidato a presidente, eu acho que quem é de direita mesmo tem que vir nessa linha, nessa vertente, apoiá-lo e acreditar que é possível sim, apesar de todas as dificuldades. Dávila, o Gilberto Kassab é um cacique elogiado, né? Estrategista, faz uma boa leitura da situação política e muitos fizeram a seguinte leitura. Bom, o boa sorte de Gilberto Kassab a Flávio Bolsonaro quer dizer, não vamos embarcar nessa. Dá para a gente prever ou indicar ou projetar que tipo de união da direita e da centro-direita com Flávio na cédula? Bom, primeiramente é preciso pensar na visão do dono do partido, que é Gilberto Kassab do PSD. O primeiro objetivo é eleger o maior número de parlamentares, ou seja, o número de deputados é que determina o fundo partidário, o fundo eleitoral. É isso que eles estão pensando. Assim, eu preciso eleger a maior bancada. Como é que eu faço essa coligação para eleger a maior bancada? Como é que as eleições majoritárias me ajudam a eleger o maior número de parlamentares? Então, essa é a primeira preocupação. E Gilberto Kassab não esconde de ninguém que ele quer transformar o PSD no maior partido nacional. E ele vem trabalhando neste objetivo há muito tempo e há várias eleições e vai continuar perseguindo esse objetivo nessa eleição. Então, a primeira coisa é se esta coligação lançar um nome ou não lançar, apoiar um nome ou outro, ajuda ou não nas eleições proporcionais, isto é, para deputado federal. O segundo ponto é o seguinte: Gilberto Kassab em nenhum momento deu sinal que apoiaria a candidatura de Lula. Sempre esteve claro na sua fala que apoiaria um candidato de direita. Primeiro o Tarcísio de Freitas. E depois, se o Tarcísio não for candidato, vai apoiar Ratinho Júnior. O importante, Caniato, é que nós temos aqui uma paleta muito boa de candidatos de direita. Ratinho é de direita. Flávio Bolsonaro é de direita. Romeu Zema é de direita. Ronaldo Caiado é de direita. Então, a direita está com uma paleta fantástica. Se vão sair todos ou não, nós vamos ter que esperar algumas semanas aí. O fato é que estes candidatos são de direita. Eu não acho que nenhum desses candidatos são centrão. Acho que todos esses candidatos são candidatos da direita, representam segmentos da direita, um mais liberal, outro mais conservador, o outro a aula do Bolsonaro, tá tudo certo, mas são todos de direita. Não tem nenhum a revista de direita. E isso é muito bom para a direita. Portanto, a pluralidade de candidatura não é um problema. O problema é quando há pluralidade e eles brigam entre eles. Mas se não brigar, tá certo. Nós tivemos 3, 4 candidatos de direita batendo no candidato da esquerda, tá ótimo. Isso só vai ajudar a direita a crescer, exatamente como ocorreu no Chile. Então, pluralidade não é problema. O problema é discórdia, briga e fogo amigo. Espero que isso não ocorra. Pois é, mas muitos comparam o PSD com o antigo PMDB, né? Cada estado tem um posicionamento, por vezes mais à direita, o determinado estado mais centrão mesmo, e a depender até centro-esquerda, porque o Dávila disse, Ratinho é de direita. Muitos concordam com isso, mas Eduardo Leite não. Talvez o PSD não seja um partido raiz de direita, né? Rápida parada para você que nos acompanha pela rádio. Nós seguimos aqui com os pingos nos is. Vou trazer agora a impressão do Musa em relação a esse posicionamento de Gilberto Kassab, manifestando sempre apoio a Tarcísio de Freitas, mas muito reticente em relação à candidatura de Flávio, né? Querendo dizer, se Flávio estiver nessa disputa, o PSD fará a sua própria caminhada, ou com Eduardo Leite, ou então com Ratinho Júnior. Veja, Caniato, eu acho que o Kassab é uma das grandes figuras hábeis na política brasileira, e eu concordo contigo. Na minha opinião, ele sempre esteve com um pé em cada canoa e ele sabe jogar muito bem isso. Ele deixou claro que não apoiaria o governo atual, mas se o cenário muda por completo, eu confesso que eu não boto minha mão no fogo de que ele pularia para o outro lado rapidamente, exigindo cargos, ministérios, aquele favor, aquela bancada de negócios que a gente conhece muito bem como funciona a política brasileira numa troca de favores
e num objetivo comum, como no setor privado, a gente tem aqui o objetivo de captar clientes para investimento. Na política, você tem uma captação de leads, que se converte em votos, que acaba mantendo esse poder, e uma vez dentro do poder, você vai fazendo todos os seus conchavos para manter aquela articulação política. E a política também pouco se importa, ou pelo menos a grande massa da política, pouco se importa com a verdadeira ideologia que você tem no seu âmbito privado, de dentro, da porta da tua casa para dentro. Se você se declara de direita e no dia seguinte você está lá, e a gente tem inúmeros casos disso, está lá compondo um governo que não vai em linha com a ideologia que você defendeu, também pouco importa. O que vale é aquela grande composição para aprovação das coisas. Mas eu também vejo, em outra parte, que nós temos boas pessoas indicadas aí que podem vir a ser candidatos. Falei ontem a respeito de uma entrevista que o Ratinho Júnior deu para o Brasil Journal, mostrando os números que ele conseguiu no estado do Paraná. São impressionantes os números de crescimento do PIB, de diminuição da máquina, de diminuição dos impostos, por exemplo, IPVA e alguns outros. Enfim, você tem o Caiado com a diminuição importante da violência no estado lá de Goiás. São vários exemplos. E como a gente vive uma polarização, me parece que nós vemos aqui uma obrigatoriedade de que seja definido apenas um único nome para o segundo turno. E vale lembrar que talvez seja por isso que exista o segundo turno, e a probabilidade de Lula vencer no primeiro turno, na minha opinião, ela é irrisória. Portanto, eu não vejo problema nenhum em vários nomes comporem essa direita, ou centro-direita, como queiram chamar, e o eleitorado escolhe quem vai para o segundo turno. E aí sim, afunila, como muito bem lembrou, no Chile, que aconteceu agora há pouco as eleições, que saiu vitorioso o Kast de direita, mas venceu, por exemplo, mas disputou também um candidato libertário, Kaiser. Ou seja, ele também concorreu ali no primeiro turno e depois afunilou, e aí no segundo turno teve uma aglutinação. O que não vale é ficar brigando da porta para fora, porque mostra uma tremenda fragilidade. E aí entra naquilo que eu sempre falo, discutamos, ou eles que discutam, as diferenças micro da porta para dentro de casa, e não da porta para fora. E aí sim, você vai mostrar uma certa unidade e uma fortaleza maior, e não mostrar uma debilidade frente ao seu adversário. É isso, análise do Bruno Musa. Vou receber o pessoal da rede agora, todos vão acompanhar, Rede Jovem Pan, todos conectados aqui nos Pingos nos Is. Os nossos comentaristas analisam o cenário político e especialmente uma manifestação de Gilberto Kassab em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro. Passar para o Roberto Mota, porque tem essa questão que o Dávila trouxe e o Bruno Musa também discorreu a respeito da possibilidade de muitos partidos não convergirem em um mesmo projeto e acabarem lançando seus próprios candidatos. E aí o Dávila sempre menciona esse cenário parecido com o Chile, né? Centro-direita e direita com vários candidatos, pulverizando, né, um eleitorado de, 50 milhões de pessoas, e aí entendendo que aquele que performar melhor conseguirá aglutinar o eleitorado dessa centro-direita e da direita em um eventual segundo turno. Lhe parece o cenário mais provável? Isso lhe incomoda ou soa bem para você, Mota? Esse me parece o cenário natural, Caniato. Eu já disse aqui várias vezes que eu não vejo muito sentido, do ponto de vista de estratégia partidária, você se juntar a um outro candidato muito cedo. Eu acho que há um tempo para que isso aconteça. Ninguém tem ideia do que vai acontecer amanhã no Brasil. As mudanças que podem acontecer no cenário político podem ser dramáticas. A gente acabou de falar de um escândalo que envolve algumas das cabeças mais coroadas desse país. Em um estado mínimo de normalidade, a República já tinha caído, para usar uma expressão figurada, mas nem tão figurada assim. Então, tudo pode acontecer. Como é que você vai fazer algum tipo de aposta com o futuro do seu partido, com o projeto político de muita gente? Porque não é só eleição para presidente, né? Eleição para governador, para deputado, para senador, tem muita coisa em jogo. Agora, eu não acho, embora eu concorde com o Dávila, e eu também já disse isso várias vezes aqui,
A direita tem um cardápio imenso de candidatos. A esquerda tem um só. E é o mesmo há, 20 anos, 30 anos, que é o mesmo prato que a esquerda serve ao eleitor. Agora, eu acho que, dependendo de quem for o candidato escolhido da direita, e se ele ganhar, o resultado político vai ser muito diferente. Cada um desses nomes que nós citamos aqui tem uma história diferente, tem uma visão sobre a política diferente. Então, alguns têm uma visão mais ideológica, outros têm uma visão mais pragmática. E, francamente, neste momento em que o Brasil está vivendo, esse momento de crise, que o Brasil já vive há vários anos, é difícil a gente saber, né, qual é a receita, qual é o caminho. Está na hora agora de insistir na questão ideológica, está na hora de criar uma diferença evidente entre as posições de direita e esquerda, ou está na hora de ser pragmático? Ou está na hora de sentar e conversar para, pelo menos, garantir ao cidadão brasileiro o mínimo de condições de dormir à noite? Porque as pessoas estão tendo dificuldade com isso. É muita notícia ruim, uma em cima da outra. E a reforma tributária ainda não começou a valer. A tributação de dividendos está vindo aí, o imposto de renda mínimo está vindo aí. Um monte de coisas que estão deixando as pessoas completamente inseguras. Então, eu acho que dependendo da escolha do candidato, agora essa escolha já foi feita, é Flávio Bolsonaro. Se essa escolha vier a ser mudada, em termos do candidato que é escolhido como candidato à direita, nós vamos ver vários cenários diferentes. Pois é, queria escutar também o delegado Palumbo a respeito desse cenário que começa a ganhar corpo, né, ganhar força. Lá atrás imaginávamos que dois candidatos monopolizariam os debates, né, as atenções do eleitor, mas agora um cenário diferente. Vários candidatos ou nomes, né, vêm sendo aventados da direita e da centro-direita. Me parece que é nesse cenário que o eleitor deverá tomar a sua decisão no mês de outubro, né, delegado Palumbo? Isso lhe parece a melhor alternativa nesse momento? Não, com certeza, né? A briga vai ser para quem chega no segundo turno. E aí caberá à direita, né, se unir em prol daquele candidato que chegar. Concordo, né? Tem nomes de direita que não estão necessariamente no PL. Mas a direita, né, que hoje se diz aquela direita raiz, né, que vota a favor dos princípios da direita, hoje a gente sabe que a maioria dos deputados estão no PL e isso não se tem dúvida nenhuma, né? Tem candidatos que se diz de direita, mas na primeira oportunidade que tem, ele vai lá e se alia ao governo, pega um cargo aqui, pega outro acolá, coloca uma canoa no lugar, coloca uma canoa no outro. A grande verdade é que a direita mesmo, raiz, ela é pequena no Brasil. E, infelizmente, né, a gente fica na dependência desses partidos gigantescos do Centrão, que vão ter cargos tanto no governo federal, que faz parte da esquerda, quanto no governo estadual, como aqui em São Paulo, que faz parte da direita. Então, fica com o pé em cada canoa, né? Agora, no segundo turno, quando nós soubermos quem serão os dois candidatos que estarão no segundo turno, aí caberá a quem é realmente direita se unir à direita, e aí a gente vai ver boa parte também do Centrão se unindo, né, à esquerda, com a possibilidade, acreditando que eles terão mais chances de ganhar. Lembrando que o Centrão não tem lado. Eles vão para o lado onde é melhor para eles. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe, tem muita coisa para rolar ainda, muita coisa pode acontecer, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, como diz o Mota, então muita coisa pode acontecer, né? A possibilidade de não termos segundo turno é uma possibilidade muito remota, acho que quase que impossível, né? E somente com o desenrolar aí das semanas e dos meses a gente vai saber o que aconteceu. O que parece, né, o que está bem claro, é que o PL já decidiu o seu candidato, Tarcísio até o momento expressou seu apoio, mesmo que de forma não muito, de forma velada, a Flávio Bolsonaro, né? E a gente sabe que o grande mentor dele, um dos grandes mentores dele na campanha estadual foi Kassab, embora ele só tenha sido eleito graças a Jair Messias Bolsonaro. Isso acho que é tão claro quanto a luz solar. Se não fosse Bolsonaro ter colocado as mãos no Tarcísio,
ele não seria eleito, nem para deputado, acredito eu. Então, ele deve muito a Bolsonaro, deve lealdade, deve gratidão, deve respeito e tem obrigação moral, na minha humilde opinião, de apoiar quem o líder máximo da direita no Brasil, Jair Messias Bolsonaro, decidir. Na minha opinião, é isso. Gratidão não prescreve, quem não tem gratidão não tem caráter. E é esse caminho que ele está tomando, o governador do estado de São Paulo, se aliando aí aos interesses do PL, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já decidiu, ao que parece, que quer o seu filho, Flávio Bolsonaro, como candidato a presidente da República. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informações a respeito de Tarcísio de Freitas, as manifestações dele, inclusive nossa repórter está se preparando. Só quero rapidamente lembrar a nossa audiência, porque muitas pessoas mencionam nomes de direita que poderiam disputar, né? Esse cenário que o Dávila sempre gosta de destacar, uma eleição muito próxima ao que aconteceu no Chile. Bom, se esse cenário se confirmar, Zema poderia sair pelo Novo? Poderia. Ratinho Júnior pelo PSD? Caiado, que saiu do União Brasil, daqui a pouco a gente vai trazer inclusive esse detalhe, vai tentar viabilizar sua candidatura por um partido menor. Flávio Bolsonaro sairia pelo PL, Renan pelo partido do MBL, o Missão, e aí precisaremos aguardar o posicionamento de outros partidos grandes, né? MDB, como ficaria nessa história? PP e os Republicanos? Republicanos de Tarcísio de Freitas. Tarcísio manifesta apoio a Flávio. Só que Marcos Pereira, que é o cacique do Republicanos, não topa com Flávio, não acha que Flávio é a melhor alternativa para a direita. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.